Olá, pessoal! Estamos começando o programa TV Artstar, diretamente da nossa emissora amada Poa Streaming. E hoje o programa está muito legal. Eu tenho dois convidados, aliás, a primeira convidada, a gente vai falar do mês do consumidor, porque não basta vender, é preciso encantar o cliente. E ela vai falar sobre tudo isso no quadro dela, que está sendo lançado hoje, o Talk Entre. Então, Talk Entre, Juliana Pereira! Olá, Mari! Tudo bem? Tudo bem? Seja Muito bem-vinda ao nosso obrigada! programa. Muito feliz de estar aqui, né, e apresentar hoje dentro de um quadro, né, que tem o meu carinho, o meu coração, e tenho certeza que nós vamos nos conectar com muitas pessoas. Nós estamos num espaço muito legal, diferenciado dentro da cidade de Porto Alegre. Então, muito obrigada por abrir a porta para mim e nós começarmos uma jornada linda dentro de um programa que é o Artstar. Então, vamos lá? Vamos começar. Eu sei que a gente ia começar por outro tag, né? Por outro assunto, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Talk, porque o Talk já existia, né? Tu fazia ele no formato de pod. Isso. Fala um pouquinho sobre o Talk. Na verdade, o Talk Entre, né? O objetivo era entre negócios, entre empresários, entre conexões. E aí eu trouxe esse modelo dentro de muitos momentos, né, de podcast, de encontros de empresas e conexões. E hoje a gente começa a trazer um talk entre. Por que ele é entre? Entre muitas pessoas. E a gente vai ter a oportunidade de falar de temas muito importantes que hoje, além do comportamento do consumidor, é falar de finanças, de marketing, de encantamento, de felicidade, com hoje a saúde mental cada vez mais em alta dentro das empresas, o cuidado que a gente tem que ter e trazer mais negócios, porque quando a gente conquista um cliente, a gente tem que fidelizar ele. Verdade. E a oportunidade que eu estou tendo hoje dentro das empresas é mostrar um diferencial competitivo. E aí tu fala muito sobre encantar o cliente, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, porque muitas pessoas acham que é só vender. Chega na loja, é só vender, né? Como que se faz para encantar o cliente? Nós estamos na era da atenção. As pessoas, elas se conectam com marcas, com produtos e com serviços, tendo um cuidado com detalhes. A gente não precisa fazer muito para encontrar um caminho de fechar um negócio, de uma venda. A gente tem que criar toda uma estratégia de cuidado, de empatia, de encantamento. Então, dar um pouco de atenção para as pessoas no mundo que a gente está muito digital, que é o físico com o digital. Nós estamos num ambiente hoje que a gente fala muito, né? Hoje o comércio, o negócio, ele está muito em espaços diversos. Então, quando a pessoa procura um espaço físico, ela quer ter uma experiência, uma atenção, um cuidado. Então, o objetivo de conectar esse espaço é para trazer isso, cada vez mais a voz do consumidor, mas dentro do diretor da empresa, do CEO, que ele possa se conectar mais com o encantamento, com o direcionamento do produto e do serviço, e às vezes mudar até uma posição da cadeira, né? Sim, com certeza. Às vezes a gente não percebe coisas que a gente pode estar na linha de frente ou acompanhar algumas tendências e se conectar de uma forma diferente com o seu negócio. Sim, é a conexão, né, Ju? Eu acho que isso é muito importante no dia de hoje, que a gente também vive muito no digital, né? A gente compra muito no digital e quando a gente vai na empresa física, muitas vezes a gente falou lá, quando tu veio aqui para a entrevista, inclusive quem quiser assistir, tem a entrevista com a Ju aqui, maravilhosa, que ela falou sobre vários assuntos incríveis. E a gente falou muito sobre isso, né? Que muitas vezes a atendente física, ela também está atendendo o digital, né? E aí acaba que ela está atendendo o outro ao mesmo tempo, que é o físico, e acaba não conectando com o cliente. O que tu acha que as empresas erram mais nesse encantamento que elas não fazem, nessa conexão com o cliente? Muitas vezes a empresa olha para os seus processos. Ela não olha de forma externa. Ela está acostumada a olhar os processos e eu vou ser sincera, tem muitas coisas para a gente fazer
dentro de um negócio que a gente não tem tempo às vezes, né? É muito bonito às vezes falar no discurso, mas na prática. Então, a oportunidade que eu quero dar dentro do Talk Entre é que as pessoas possam olhar suas marcas, seus produtos, seus serviços de uma forma externa e que elas possam ter essa oportunidade comigo dentro de uma estrutura que a gente vai falar sobre isso. A gente vai gerar curiosidades para as pessoas falarem mais do modo vivência externa de dentro da empresa. A gente está acostumado, mas de que forma a gente está se conectando disso de uma forma diferente. Sim. E o marketing, hoje, ele é algo que a gente investe muito, né? E tu tem essa experiência, né, Mari, dentro de várias estratégias que tu direciona os teus clientes, mas às vezes a gente gasta muito para publicidade, para comunicação, e a gente esquece de coisas tão simples que a gente não precisa investir tanto e a gente pode ter muitos resultados positivos. Exatamente. Por isso que eu falo, a era da atenção. É que é o cuidado com o cliente, né? Porque muitas vezes nós do marketing, a gente faz toda a estrutura de marketing, consegue levar o cliente à loja, consegue fazer com que ele compre, mas a experiência deles muitas vezes não é tão boa, né, Ju? E isso serve também para pequenos empresários, né? Porque a gente sabe que os pequenos empreendedores estão aí crescendo, os MEIs, né? Estão crescendo aí no mercado e eles também têm que ter essa visão, né, Ju? Eles não conseguem ter uma estrutura. A gente brinca que é eu empresa, né? Eu e muitos processos para fazer e a gente não precisa ser muito grande. A gente pode ser pequeno e às vezes o menor ele consegue ter mais facilidade de fazer o encantamento, de fazer o cuidado, a venda recorrente do seu cliente, do que gerar, né, outras oportunidades que a gente possa ver que eu não tenho hoje como investir. Né? Então tem coisas muito simples que a gente pode aplicar no dia a dia e já gerar muitos resultados positivos. Então o meu convite hoje é que mesmo seja pequeno, pense muito grande. Né? E assista o Talk Entre, e aí a gente está nesse caminho aqui, nós duas, o que a gente se conectou como? Em momentos da nossa trajetória, né, como empresas menores, mas com uma visão de negócio, com uma visão estruturada, e uma segurando na mão da outra, e fomos para um caminho que a gente nem imaginava. Exatamente, Ju. E a gente sabe, né, que o empresário grande, ele tem várias pessoas para ajudá-lo, né? E aí, como é que os pequenos, vamos começar pelos pequenos, como é que os pequenos podem pensar no seu cliente para fazer a diferença nesse encantamento? Comece com o simples, um básico bem feito, né? Às vezes a gente, eu preciso ter uma tecnologia. Não preciso, tá? Se a gente consegue ter uns processos organizados, estruturados, que nem eu falei, a visão de fora para dentro do seu negócio, faz uma pesquisa simples com algumas pessoas que vocês conhecem para que vocês possam ter essas informações. Então, básico, né? Não adianta a gente também impulsionar, fazer muitas coisas e não dar conta de responder. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com a jornada do consumo, né? Com as questões que a gente resolve fazer e se a gente vai organizar para dar conta. Né? Então, por isso que eu digo, façam o básico, simples, mas com conexões verdadeiras, né? Um momento de conversa, não precisa fazer com todos os clientes que vocês atendem, mas com poucos que vocês fizerem, já vamos ter muitos resultados positivos, né? E a gente pode gerar novos produtos, novos serviços, refazer produtos que a gente às vezes não percebe, né? Às vezes a gente tem um produto que a gente oferta e com o passar do tempo as coisas mudam. Então, às vezes a gente não estou mais fechando negócios, o meu negócio é diferente. Acompanhe um pouco, né, a tendência, o que a gente pode mudar. Às vezes a gente tem que readaptar algumas rotas. Então, coisas muito simples que a gente pode estar fazendo. E, Ju, na tua trajetória como profissional, o que é CX mesmo? Explica para o pessoal, porque o teu nome, teu arroba no Instagram é Juliana Pereira CX. Fora do país, muito se falava sobre Customer Experience, né, que é a experiência do cliente, a experiência do consumidor. E hoje no Brasil, cada vez mais tem posições estratégicas dentro das empresas, dos negócios, olhando para isso. Então, sempre tinha a célula de vendas e a célula de produto e marketing. Agora a gente tem uma estrutura chamada experiência do consumidor, que é a experiência do cliente. E dentro disso, a gente pode envolver várias áreas dentro da empresa. Então,
essa área, ela não precisa ser uma área grande dentro da empresa. Ela pode ter várias pessoas que são porta-voz da experiência do cliente dentro do seu negócio. Então, por isso que às vezes as pessoas perguntam, né? Porque ficam curiosas o que é o CX. O CX quer dizer isso. E conta um pouquinho da tua trajetória, porque muitas pessoas ainda não entendem como tu trabalha, né? Tu dá uma consultoria sobre isso para as grandes empresas e médias também, como funciona? Sim, grandes e médias empresas. Eu vim do mundo corporativo, né? E trabalhei muitos anos dentro da jornada do consumidor, né? Venho de uma formação da área de publicidade e propaganda, atendendo muito desse modelo de sucesso do cliente, que é o pós-compra, né? Então, a gente percebeu, através do comportamento dos clientes que utilizavam produtos e serviços, que a gente poderia gerar novos produtos e novos serviços dentro da estrutura do marketing. E eu sempre fui a pessoa que levantava a mão e era porta-voz do consumidor, assim. E eu falava, gente, mas esse processo que a gente está fazendo, esse produto que a gente está lançando, a gente vai conseguir entregar ele com sucesso, com resultado. E aí, muitas vezes, eu sentei na cadeira da central de atendimento para fazer escutas de ligações e acompanhar o que os clientes estavam fazendo. Que legal. Então, eu sentava muitas vezes na poltrona do atendimento para poder atender e ver o comportamento daquilo. Então, às vezes, a gente precisa sair de posições que a gente está, e aí isso eu convido os CEOs das empresas, os diretores, a fazerem isso. Cada vez mais, a gente sentando em cadeiras diferentes do que a gente está sempre acostumado, a gente consegue ver outras coisas. Sim. Então, a visão começa a ser uma 360, assim, do seu negócio. Sim. Claro que a gente sabe que tem muitas pessoas, que a gente tem hoje uma vida muito agitada de tantas coisas, né? Outros canais foram surgindo. Sim. Então, hoje, o cliente está digital, o colaborador está digital, a equipe está engajada, ou não está engajada. Então, eu escuto muito nas empresas que eu atuo que o colaborador não está engajado e que está muito difícil hoje de gerar funcionários encantados e fazendo uma experiência de entrega. E tu acha que é por conta do digital que cresceu essa demanda de que as pessoas não se conectam tanto por trabalhar, por exemplo, não presencial? Eu vou te dizer as duas versões que eu imagino, tá? E que eu tenho lido muito e acompanhado. Primeiro, as pessoas não querem fazer coisas tão simples. Elas querem ser utilizadas para fazer coisas muito maiores. Então, não adianta a gente colocar as pessoas para fazerem processos de trabalho e não direcionar elas. Então, a gente tem que ter uma liderança engajada, a gente tem que ter uma cultura que permeie dentro da empresa com essa posição. Porque se a gente não fizer isso, as pessoas não ficam, tá? E eu não estou dizendo para vocês que eu estou defendendo a equipe que não... Sim, temos uma fatia aí que não quer muito comprometimento, sim. Mas hoje as pessoas querem algo além, né? Então, tem que incluir elas nos processos, fazer o desenho junto, incluir em projetos. Isso que motiva as pessoas. Por isso que eu estou te falando, eu fiquei 20 anos numa empresa e cresci muito, né? Comecei como secretária e fui a ser coordenadora de uma área grande com uma equipe de atendimento ao cliente e multicanais de contato. Mas é isso, a gente precisa olhar as pessoas de forma única, diferente, incluir em projetos, em processos. Então, por isso que eu te respondo, assim, são coisas que a gente tem que observar, do que generalizar. A gente não pode ficar só falando da geração X, Y, Z que não trabalha e não fazer nada com isso. A gente precisa resolver também. Se a gente for um líder engajado com esse time, a gente consegue retorno positivo. Eu queria falar de um assunto agora que nem está na pauta aqui, mas que a gente estava conversando antes, que tem a ver com o que tu já tinha me falado do cliente oculto. Eu vi, tem uma empresa que a gente frequenta, né? As duas nós frequentamos, e a Ju estava me contando que ela viu lá no Google avaliações ruins, né? E eu estava falando que eu já tive também experiências ruins e boas nessa empresa que a gente frequenta, e ela é uma empresa de franquias, né, Ju? Então, acho que fica muito mais difícil manter um padrão de qualidade com franqueados, né? Eu acredito que isso é um desafio muito grande, e eu vi a dona da empresa, que eu segui, falando que ela utiliza muito o cliente oculto, mas eu acho que ainda está deixando a desejar. É que não adianta a gente ter, que nem a gente falou de
eu preciso ter uma tecnologia. Eu posso ter todas as pesquisas e informações, mas o que eu vou fazer com elas? Eu tenho que criar plano de ação. Sim. Então, a estratégia do cliente oculto é tu sentar numa posição, né, usar o produto e o serviço e trazer um diagnóstico. Tá? Só que muitas vezes a gente não olha só coisas ruins, a gente olha coisas muito boas. Sim. E quando a gente fala de Google Meu Negócio, o que a gente vê no mapeamento que eu faço de cliente oculto é que as pessoas nem olham o Google Meu Negócio. Tá? Tem clientes falando bem, as pessoas usaram um produto e um serviço, estão elogiando, postando foto, falando, e as pessoas não aproveitam. O empresário não está aproveitando dessa validação feedback de forma espontânea e gratuita. Sim. Então, a gente tem que trazer isso mais para a pauta. Sim. Eu provoco muito as empresas que eu atendo, e aí eles falam, olha, eu já pedi. Então, a primeira coisa que eu faço hoje, quando eu vou num lugar, e eu vou te dizer, vai chamar um aplicativo de transporte. O que a gente olha? As estrelinhas, como é que foi avaliado, vai consumir um produto, vai comprar alguma coisa via online. A gente vai ali na validação do que as pessoas estão falando. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que trazer mais para o negócio. Então, as pessoas estão falando de forma espontânea da sua marca, do seu produto, validando, fazendo um marketing, e a gente está fazendo o que com isso? Né? Planos de ação, valorizar. Então, a gente pode trazer isso mais dentro da estratégia do negócio, sim. E é para isso que serve o teu trabalho, né, Ju? Para essas estratégias. Inclusive, quando eu falar com a dona desse negócio aí, vou indicar a Ju para ir lá, porque eles estão precisando. Eu acho melhor, né, Ju? Vamos Tu já é uma cliente oculta, né? Eu sou uma cliente e eu vou te dizer, às vezes, as pessoas não querem olhar, tá? Mas e aí, quando começam a... Não, essa empresa sim, ela olha, mas eu acho que ela não tá fazendo um plano de ação. É que como existem várias franquias, acredito que às vezes perde o controle do negócio, assim, né? E a franquia pode ser descredenciada, tá? Porque todo um projeto de franquia, na verdade, todo o padrão de qualidade de uma franquia tem que ser igual, né? Porque ele tem que prezar pelaquela marca. Sim. Então, se ela começa a não utilizar esse padrão, ela pode ser descredenciada. E lá sabia que no MB Digital Club a gente vai lança segunda-feira, hein, gente? Dia 23, a nossa plataforma. E a gente vai ter avaliações das empresas que estiverem conosco. Muito legal isso, porque os consumidores vão poder avaliar e vão poder dar o feedback interno também para a empresa do que ela pode melhorar, que seria um cliente oculto, mas não é oculto, né? Os creators também vão poder avaliar e as empresas entre si vão poder se avaliar quando utilizarem um produto, né, ou serviço. Então, isso é muito importante, né, Ju, para as empresas. Eu tô curiosa para saber mais sobre o MB. Daqui a pouco a gente vai falar. E tu já tá lá dentro, né? Eu já tô com alguma coisa aqui para falar sobre. Ai, meu Deus! E agora, Ju, já que, né, estamos aqui na estreia do seu quadro Talk Entre, eu falei ontem, não, na semana passada, Entre Talk, né? Mas é Talk Entre. Vamos trocar de lugar? Posso fazer isso, Maria? Claro! Vamos lá! Então entra a vinheta aí da Ju. Olá, sejam muito bem-vindos no Talk Entre. E agora, então, trocando de cadeira com a Mari. É isso aí. Muito feliz de estar aqui representando uma apresentadora agora. É verdade, oficial agora. Oficial de TV. Então, estou feliz. Olha aqui, ó, que linda a minha logomarca. Muito feliz, Mari. Obrigada por liberar um espaço tão especial. Estamos aqui, ó, linda, emocionada. Muito que legal. Obrigada. Tu é maravilhosa, tu merece todos os espaços do mundo. Não são conexões verdadeiras e que a gente começa. E eu vou dizer para vocês,
acreditem nos seus sonhos, eu sempre falo isso, né? O sonho da gente, ele pode ser planejado, mas a gente precisa realizar eles. Então, se você sonhar, realize os seus sonhos, porque hoje eu estou aqui realizando o meu sonho, né, como apresentadora, que ano de 2026 eu coloquei várias coisas no meu planejamento estratégico da minha empresa e já estou botando em prática. Então, eu convido vocês, coloquem em prática tudo o que vocês planejam, porque a gente sempre fica esperando o momento certo. Verdade. E se a gente não começa, a gente não vai saber se ele está certo ou não. É verdade. A gente tem que testar. A gente vai aprendendo ao longo do caminho, né, Ju? Eu acho que isso é muito importante. Até a gente estava falando sobre a minha estreia em 2014 com um programa de TV, né? Que não era TV, não era no YouTube. Era um programa formato TV no YouTube em 2014, quando eu criei o programa Artstar. Era programa Artstar, depois virou emissora Artstar, daí virou canal, né? E eu tive esse sonho, Deus me deu esse sonho, né? Eu sonhei e fiz o programa exatamente como eu tinha sonhado. Minha equipe tinha 10 pessoas e eu apresentava, nunca tinha apresentado nada, já era atriz desde 7 anos, mas apresentadora não. Então foi um grande desafio para mim e eu acredito que se eu tivesse pensado bem, eu não teria feito, porque era uma demanda muito grande, né? Eu tinha que chamar os convidados, eu tinha que liderar uma equipe de 10 pessoas, eu tinha que montar o programa todo e tinha que apresentar bem, que eu fui apresentando aos poucos e aos poucos eu ainda estou melhorando, né? A gente vai nesse percurso melhorando, né, Ju? Então, eu acredito que seja assim. E eu te desejo todo o sucesso do mundo aqui no TV Artstar com o Talk Entre. Muito obrigada, muito obrigada. Mas agora, então, vamos para o momento das perguntas. Mari, hoje tu estás à frente do programa Artstar, né? Tem uma trajetória linda. E sei que esse ano de 2026 também está colocando em prática os desafios, né, e oportunidades do comportamento do consumidor e várias coisas que tu identificou como oportunidade para os negócios, para os empresários. Então, nos conta um pouco aí do que é o MB Club, essa novidade que lança agora em março. Então, Ju, eu já trabalho com marcas há muitos anos, né? Eu venho como atriz, eu já recebia recebidos antes de existir os influenciadores, né? Porque eu já estava na mídia. Então, eu só fui remunerando quando começaram os influenciadores, eu fui remunerando dentro disso. E depois da pandemia, eu percebi que esse mercado cresceu muito, porque todo mundo foi para o digital, eu já trabalhava com isso, e muita gente me pedindo tanto para eu ajudar a ser um criador de conteúdo, ser um influenciador, quanto as marcas pequenas me pedindo ajuda também para divulgá-las. E como eu cobrava muito mais do que elas poderiam pagar, eu comecei a pensar em como eu poderia ajudar elas. E aí, depois que eu criei a emissora, eu comecei a direcionar as pequenas e médias empresas no digital. E aí, dentro disso, eu vim para Porto Alegre e já comecei a trabalhar com as pequenas e médias marcas, direcionando elas. E eu comecei a ver que elas também queriam estar dentro de um programa, elas também queriam ser divulgadas na matéria na mídia, e eu vendia separadamente esses serviços. Porém, a venda final, ela não é de responsabilidade do criador de conteúdo. E muitas marcas pequenas e médias não entendem isso. Tanto que as grandes marcas, elas pegam o nosso conteúdo que elas contratam e elas também patrocinam no Instagram. Então, imagina uma pequena e uma média marca. Elas também precisam pegar os conteúdos dos criadores de conteúdo e patrocinarem, mas elas acham que elas vão pegar o criador de conteúdo e eles vão virar vendedores. E nós não somos vendedores, né? Nós levamos a marca a ter uma audiência maior, ter uma autoridade dentro dentro do que cada creator ou cada apresentador ou cada artista representa, né? E a gente converte, sim, em alguns seguidores ali e tudo mais, mas nosso objetivo é fazer com que a marca tenha essa autoridade, né? Principal. Então, dentro disso, eu criei um ecossistema que chega no consumidor final, né? Com cupons de desconto. Então, lá no MB Digital Club, a gente vai ter vários recursos. Inclusive, o ChatGPT me disse que nós somos um stream club.
que é uma plataforma, um ecossistema, onde a gente tem a emissora, né, o canal Artstar, em parceria com a Apple Streaming aqui, mas também vamos fazer parceria em outras cidades com outros streamings, para poder chegar no local, né? Então a gente vai trabalhar com pequenas e médias e grandes empresas. As pequenas e médias pode ser tanto um cachorro quente da esquina, ele pode ter lá o seu cupom dentro da plataforma e também vender pelo WhatsApp. Então, quando o cliente clica, ele vai direto para o WhatsApp do cachorro quente lá da esquina. Também vamos conectar com criadores de conteúdos, então a gente vai ter tanto a publicidade do criador de conteúdo, é claro que tem vários planos, né? Os planos vão crescendo, então é super acessível para entrar, mas claro que cada item que vai se colocando, por exemplo, uma matéria na mídia, um programa na TV, ou um patrocínio num programa na TV, seja o que for, vai aumentando o valor, mas é acessível para todos a entrada. E aí a gente divulga nesse ecossistema. Então, nós temos dentro do ecossistema tanto o consumidor, quanto o criador de conteúdo, quanto a empresa ou o profissional liberal. Então, quem participar do MB Club vai ter tanto a equipe de comercial, quanto a equipe de marketing, de relacionamento, tudo numa plataforma só. Uma televisão. Olha, fiquei encantada. Assim. Tudo num ecossistema só, porque normalmente, por exemplo, você vai contratar uma assessoria para ter uma matéria na mídia ou então estar num programa de TV, você vai contratar um marketing para ser divulgado, você vai contratar um criador de conteúdo ou uma agência de criadores de conteúdos para fazer essa divulgação nas suas redes sociais. E a gente conectou tudo num lugar só. Ou você vai contratar uma plataforma de cupons, por exemplo. Então, a gente fez tudo num lugar só para fazer essa rota, né? E chegar ao consumidor com toda a estrutura, com toda a mídia que a marca precisa, né? Com a autoridade que ela precisa, com a divulgação dos criadores de conteúdo e ainda com o benefício do cupom de desconto. E para a gente poder estar no MB Club, como é que vai funcionar, Mari? Tu já pode nos falar? Posso falar. Então, a gente tem vários planos, né? Mas é a partir de R$ 129, ele já pode entrar dentro da plataforma. E aí, ele ganha um cupom lá dentro da plataforma e ele mesmo vai enviar os seus conteúdos lá. Aí, caso ele queira entrar já com um conteúdo, nós temos, em primeira mão aqui vou falar no quadro da Ju, nós temos... o Rota MB, que é um quadro que vai estar aqui no TV Artstar, onde os criadores de conteúdo irão nas pequenas e médias empresas para fazer o conteúdo, e esse conteúdo estará aqui dentro do canal. E ele separadamente também estará dentro das redes sociais e dentro do nosso ecossistema MB Digital Club, por apenas R$ 289 ou R$ 269 por mês. Ele já consegue entrar por 6 meses na plataforma com o conteúdo. Então, é muito acessível. Não, e um investimento baixo. Muito baixo. Com muito resultado positivo. Exato, porque ele vai estar na televisão, ele vai estar na plataforma, ele vai estar nas redes sociais com o criador de conteúdo e ele vai estar vendendo com o cupom de desconto. E mensurar resultados com isso, a gente consegue? Consegue. Então, cada plano, você tem como é que fala? A Ju que entende mais da venda. Multicanais. Ele registra quantos cupons foram vendidos, né? E a gente tem todo isso no sistema. E aí, cada plano, a gente entrega um sistema para a pessoa conseguir visualizar isso dentro da plataforma. Mas, trimestralmente, a gente entrega isso para as empresas, o básico ou mais informações sobre isso, né? Essa parte de vendas e consumidor, eu não entendo muito bem ainda. Quem entende é a Ju. Vou organizar toda essa tua pauta. Exato. Aí na minha Mas consultoria. É um sistema automático, né? Ele é feito automatizado, então quando surge a venda, ele já
aparece para o creator, inclusive o creator monetiza com isso e o creator também pode trazer as suas marcas parceiras. Por exemplo, eu faço unha e não monetizo com essa permuta. Quando eu levo para a plataforma essa permuta minha, eu ganho no primeiro mês 15% desse plano que ela fechou. Então, a gente tem um sistema de afiliados para os creators também, e a gente vai ter live shops, tanto aqui ao vivo, com a minha apresentação, então, multiplataformas, né, dentro do ecossistema, a live shop aparece aqui na televisão e aparece nas redes sociais, então é muito melhor do que o TikTok Shop, porque a gente faz a venda direto na plataforma, e no TikTok Shop ele só aparece no TikTok Shop. Aqui ele vai aparecer na televisão, vai aparecer na plataforma, vai aparecer na rede social de quem estiver apresentando. E a gente também vai ter as live shops dos creators dentro da plataforma, que também vai passar na rede social do creator. Então, tá me falando que precisa aprender mais, fazer coisas de marketing, de comercial. Tá, já me conquistou aqui. Já te conquistei. Não, já estou, né? Tu já tá dentro, né, Ju? Não, mas assim, com certeza quem tá nos assistindo aí vai, né? E assim que tiver o lançamento, é a gente algo vai inovador, compartilhar aqui. E é muito importante. E cada vez mais a gente olhar para essas tendências e plataformas que são importantes. Hoje tem, né, startups que criaram uma coisa tão pequena e que depois conseguiram monetizar e virar algo que revolucionou. Sim. E foi, né, vendido por uma grande marca. Então, acho que a gente tem que começar a fazer coisas assim, diferentes, mas que ajudem o pequeno, médio, grande a se conectar com outras marcas e também vender, não vender sozinho, né? Vender e o legal da plataforma também é que ela vende no físico também, então tu pode utilizar o cupom de desconto no físico e no digital. Então, tu pode ir até a barraquinha do cachorro quente com o cupom e validar o cupom na hora, e também no e-commerce utilizar também. E é isso, né, Ju? Então, se a gente vai falar de tantas coisas boas, comemorar conquistas, tanto minhas de estar aqui e tuas também, né? Estamos hoje aqui no Rio Grande do Sul, né? Temos esse sotaque, o Rio Grande do Sul passou por tantas coisas no ano de 2023 e o quanto a gente tem que ajudar um ao outro, se apoiar e fortalecer as marcas, os produtos e os serviços cada vez mais. E a gente vai comemorar esse momento. Hoje a gente vai ter um coquetel de lançamento, né? Na sala aqui na frente. Eu não posso mostrar aqui para vocês, mas vocês vão seguir a gente depois nas nossas redes sociais e vão acompanhar tantas coisas que a gente vai publicar e compartilhar. Mas vamos lá, então, para o nosso coquetel de lançamento. Sejam muito bem-vindos. Nas próximas quarta-feiras estaremos aqui com o Tal Que Entre, para que a gente possa conectar muito conteúdo, muitas coisas importantes. Vamos mostrar os patrocinadores do evento? Vamos mostrar os patrocinadores do evento. Em breve tem aí, teremos... Ju, não, Edu. Então, aí temos Allianz Soluções de Engenharia, que é meu cliente também. Temos feito muitas coisas na área de engenharia ambiental e civil. Estamos aqui também com a Rose Bolincenha. A Rose, que é a fotógrafa. Também temos a Sônia, que é o nosso coffee break, que nós vamos ter uma degustação maravilhosa agora. Noca, Porto Alegre, são móveis diferentes dentro do modelo inovador. Também temos Harmoniza Vinhos, que está aqui conosco, nós vamos ter um momento para brindar com espumantes e vinhos. E as flores também da Florier, que é uma patrocinadora de um mimo muito especial que a gente vai receber após o final do evento. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, os patrocinadores em especial, que fizeram esse momento acontecer de uma celebração dessa data, dia 18 de março, então, está no ar. Tal Que Entre. É isso aí. E a gente vai mostrar no TV Artstar na semana que vem os trechos do evento também, Ju. Vamos mostrar também os bastidores e como foi, as pessoas conosco, os patrocinadores que estiveram presentes, os clientes que foram convidados, nossos futuros apoiadores estarão todos aqui hoje conosco. É isso aí. Então tá, gente, vamos para os comerciais e daqui a pouco eu volto com Beri de Gramado.